Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Fluxo de Odontologia Digital. Aqui nós discutimos os fundamentos da tecnologia 3D. Meu nome é André e vem comigo que eu vou te mostrar como se iniciar no fluxo de trabalho digital em odontologia. Vamos lá? E o tema de hoje é como começar no fluxo digital sem possuir scanner ou uma impressora 3D. Aí você se pergunta, bom, para que um scanner no consultório? Para que uma impressora 3D? E para que eu vou investir nisso se eu estou começando ainda no fluxo digital? Essas perguntas, todo mundo que está começando a mexer com a área digital e odontologia se faz justamente porque quando você está começando a investir em qualquer tipo de negócio, você começa com um pezinho na água. Você vai lá para você provar a temperatura, testar se está dentro daquilo que você consegue aguentar no início. Pois bem, então vamos supor que você queira começar a planejar o caso de um paciente em que ele precisa fazer uma reabilitação completa ou apenas quer mudar os dentes anteriores de canino a canino, que é o que a maioria das pessoas hoje, os pacientes estão procurando, fazer um clareamento, mudar o formato dos dentes. Então, esse planejamento já dá para ser feito de forma virtual através de apenas 2 fotografias frontais com um sorriso num aplicativo específico de planejamento de sorriso e com um arquivo que é chamado de arquivo STL, que é um tipo de arquivo, como se fosse um arquivo DOC, que é esse que está aqui atrás de mim, mas um arquivo de imagem, em que a gente pede para que seja feito numa clínica radiológica ou num planning center. Pois bem, se você está na sua cidade e as clínicas radiológicas não possuem ainda esse tipo de serviço, você pode encaminhar o modelo de gesso para qualquer parte do Brasil para que ele seja escaneado por um desses planning centers ou clínicas radiológicas. Eles vão fazer o escaneamento num scanner de bancada para vocês e transformar aquela imagem que foi capturada dos modelos de gesso para um arquivo de computador que possa ser legível num software de planejamento de objetos, de imagem. Existem alguns softwares de graça que você pode baixar da internet, um deles é o Mesh Mixer, ou o Blender, que é um pouquinho mais complicado, mas eu prefiro o Mesh Mixer. E você, ao receber esses arquivos transformados para um arquivo digital, o arquivo físico que você mandou do modelo de gesso, ou pediu para o paciente ser capturado na sua arcada dentro da clínica radiológica, esse arquivo ele será enviado para você através da clínica radiológica pela internet, numa plataforma que se chama WeTransfer ou através do próprio Dropbox. Bom, o que é isso? Vamos lá, vamos devagar aqui. Bom, arquivo STL, plataforma WeTransfer, Dropbox. Bom, esses dois últimos que eu falei, WeTransfer e Dropbox, são formas de você transferir arquivos mais pesados pela internet, de tal forma que você não precise mandar por e-mail. Aliás, o e-mail é a primeira forma que nós pensamos em enviar algo, tanto em formato de texto quanto um arquivo de algum documento, de alguma carta, de algum PDF, de uma apostila que você gosta, mandar para um amigo, ou às vezes você manda para você mesmo, né? Você escreve seu e-mail lá e manda para você mesmo. Todos esses arquivos, eles são arquivos que são mais leves, geralmente são menos de 1 mega, né? Então, só para a gente ter uma noção de tamanhos de arquivos, até 1 mega é como se fosse uma imagem, né, de uma foto de celular, tá? Um PDF, ele é menos que isso, às vezes é 100K, ou seja, 1/10 de 1000K, que é 1 mega. Agora,
quando você pega um arquivo STL de um modelo de gesso ou de um escaneamento da boca do paciente, ele de 1 mega, ele não é só 1 mega, alguns são às vezes 35 megas. E no Gmail, que é uma das plataformas que a gente pode ter uma conta, pode ter um e-mail, pode acessar YouTube, a nossa conta de Gmail, de Yahoo, que seja, geralmente esses servidores, esses prestadores de serviço de internet, eles só permitem até 25 mega de carregamento de arquivos. Então você não consegue colocar uma arcada que geralmente são 35 megas, o tamanho de um arquivo STL. E voltando a explicar o que é um STL, o que é um WeTransfer e o que é um Dropbox. Bom, o STL, como eu tinha falado num outro vídeo que eu tinha feito anteriormente, o que era o STL, que é Standard Tessellation Language, é a linguagem padrão do triângulo, em que qualquer tipo de objeto, para a gente poder colocar dentro de uma linguagem de computador, nós precisamos pontuar todo aquele objeto e ligar através de várias retas. Então, essas retas, quando você liga através de vários pontos, ele vai virar vários triângulos ligados entre si. Então, vai formar uma malha de triângulos, que é uma linguagem padrão de triângulos. Enfim, esse modelo STL, o arquivo STL, ele é enviado através da plataforma WeTransfer, que é a que a gente consegue enviar arquivos acima de 25 MB e vai até mais, até 2 GB a gente consegue enviar por ele, ou através do Dropbox, que são plataformas que a gente pode ter de forma gratuita ou pagando. Se você for um profissional que você mexe com arquivos muito pesados e você quer que outras pessoas leiam esses arquivos, você tem que compartilhar aqueles arquivos. O que ocorre? Você vai ter uma conta em que você vai carregando aqueles arquivos e você concede permissões através do e-mail para que a outra pessoa possa acessar aquela pasta com aqueles documentos que você colocou ali. Um deles são os próprios modelos. Então, as clínicas radiológicas, elas costumam fazer isso muito. Elas disponibilizam esses arquivos mais pesados, mais parrudos, que são arquivos de imagem, às vezes até tomografias, em plataformas em que eles vão ter acesso de ceder esses arquivos dentro daquele servidor deles e eles enviam uma mensagem para o dentista ou para a clínica que solicitou o exame daquele paciente: olha, existe lá um arquivo para você que você pode acessar. Acesse através desse link. Aí você vai ter lá uma codificação de programação que você vai clicar em cima e aí vai te dar acesso direto àquela plataforma e você baixa aqueles arquivos. Então, pessoal, mostrando para vocês aqui ó, na plataforma de um iPad, ok? Vamos abrir aqui então o DSD App, ok? Esse aqui é o DSD App, certo? E funciona na base de acesso pela internet, os dados, tá? Então, os dados são gravados nas nuvens, no servidor do DSD, lá na Espanha. Então, quando a gente mexe aqui, na verdade, a gente está fazendo a edição no arquivo que está lá do outro lado do mundo. Existe a opção de, no momento em que você tiver feito a edição, você salvar no próprio tablet, tá? Eu, pessoalmente, eu gosto de salvar na nuvem, porque depois a gente perde ou quebra o aparelho, né? A gente fica sem aqueles arquivos que são valiosos para o planejamento na clínica. Vou procurar aqui um paciente que a gente realizou, ou melhor, existe a opção dentro do aplicativo de você fazer o que eles chamam de Try Me, né? Teste, né? Teste-me, né? Me prove. O Try Me, que fica logo na primeira parte do menu, você vai apertar aqui naquelas 4 ou 5 listrinhas que tem aqui, são 3 listas, e aí você
tem uma sequência do menu em que você vai apertar o Try Me aqui. No Try Me, eu pessoalmente, eu gosto muito de fazer, por incrível que pareça, como a tecnologia é 3D, mas o planejamento ideal do sorriso é você fazer inicialmente no 2D, certo? Então, você vai colocar, ele pediu para fechar o caso, olha só, o cuidado que eles têm. Eu estava planejando um caso, então eu tenho que fechar o caso, certo? E para depois eu dar continuidade. Pois bem. Aí, vamos lá, voltar no Try Me. Eu salvei o caso do paciente, vou apertar aqui o Try Me, 2D, eu dou um OK, certo? E a própria plataforma já mostra o que a gente pode fazer em termos de quais são as opções, melhor dizendo, as opções de pacientes. São pacientes que concordaram em divulgar sua imagem, certo? Eles foram logo no início do lançamento do aplicativo e são pacientes que você pode escolher, ó, tá vendo? Os casos do planejamento, eles se ofereceram para fazer, para os dentistas pelo mundo fazerem o teste do aplicativo, certo? Então, você coloca, por exemplo, essa moça aqui e eu aperto o Try Me, tá? Ele vai fazer uma varredura do rosto, da fotografia do paciente e vai identificar alguns pontos básicos para o início do planejamento. O centro das duas pupilas, para que a gente possa ter referência da linha bipupilar, certo? A glabela, o ponto náseo, certo? As comissuras labiais, o filtro, tudo isso para a gente poder ter aqueles pontos de referência para a gente nivelar a arcada do paciente, certo? Então, geralmente o próprio software ele já identifica mais ou menos os pontos do paciente. Se você quiser fazer algum tipo de ajuste, deixa eu ver se essa canetinha está carregada, tá. Então aqui, ó, você vem e localiza bem no meio aqui, ó, da pupila do paciente, nivela, certo? Então, você coloca de tal forma que ele possa nivelar a própria foto de acordo com esses pontos, correto? E ele coloca para você mais ou menos a divisão da simetria do rosto do paciente. E aí a gente coloca uma medição, certo? Então a gente tem que colocar, tem que medir a distância entre as duas faces distais dos incisivos, que para aquela foto a gente vai ser a referência do que é, digamos, 17 milímetros, tá? 16 milímetros, 15 milímetros que seja, mas aquela distância naquela foto, quando você plotar esses pontos para esta foto, ele vai se basear nas medidas futuramente, proporcionalmente ao que você colocar aqui, correto? Então, digamos que seja 17 milímetros, tá? Ele vai ficar marcado aí que esses 17 milímetros são a referência para 1 milímetro, 2 milímetros para essa fotografia, certo? Então, seguindo no fluxo, aí aparece o Smile Frame, tá? A grade do sorriso, certo? Então, aí você vai nivelar a grade do sorriso, tá? Para que você possa enquadrar o planejamento do paciente, do sorriso do paciente aqui nessa fotografia, tá? Então, a linha alta de sorriso e a linha baixa de sorriso, tá? E nós regulamos de acordo com o sorriso do paciente, tá? De acordo com o tamanho do sorriso do paciente e a linha que a gente quer
que a gente projeta para que ele tenha aquele planejamento, tá? Que seja ideal para ele, tá? Então aqui são colocadas linhas de perspectiva de tal forma que a gente possa ter a referência aqui como se fosse um ponto de fuga, tá? Em perspectiva nós temos as linhas de perspectiva num ponto de fuga. Então tudo parece que tende a diminuir à medida que vai se afastando da gente. Aqui no aplicativo é da mesma forma, tá? Os dentes posteriores, eles têm que ter aquela ideia da perspectiva em que o que está mais posterior é menor. E isso aqui é colocado no aplicativo, tá? Ó, a linha de perspectiva, tá? Aí a gente escolhe o tamanho do incisivo central, tá? O comprimento dele, certo? A colocação da linha média, a largura dos incisivos, tá? E tudo isso a gente vai determinando nesses comandos, como se fosse um painel de uma aeronave, tá? Então a gente está operando um painel aqui de algo que a gente quer que saia no final, certo? O nosso plano nosso plano de voo, digamos assim, a gente vai inserindo os dados aqui nessa área inferior do lado direito, tá? E o que a gente modificar aqui vai aparecendo na tela na parte superior. E a gente determina a largura dos incisivos, correto? E aí digamos que a gente determinou a largura e a linha de sorriso do paciente, tá? Vou melhorar um pouquinho isso aqui. Então, vamos para cá. Certo. Ok. Aí a gente vai para a biblioteca de sorriso, tá? Então, parte dessa biblioteca de sorriso se baseia na biblioteca de Jan Haito, tá? Uma biblioteca de sorriso, uma biblioteca de dentes, de formatos de dentes muito conhecido pelo mundo, tá? Então, o que eu geralmente começo no planejamento é o F08. Acho que a grande parte dos colegas usam o F08. Aqui nesse caso, deixa eu ver aqui. Eu acho que para essa moça aqui ficaria bom. Vamos ver o F08 mesmo, tá? Aí a gente pode misturar as formas, tá? Pode escolher formatos diferentes para cada dente, além daquele padrão que a gente usou, tá? Existem os formatos DSD, que são formatos que já vêm prontos com nomes de dentistas ou de celebridades que cederam o formato de seus dentes para que pudessem ser enquadrados num planejamento, tá? E o personalizado, que é uma biblioteca que você faz o upload. Esse aqui eu nunca usei, para falar a verdade. Eu uso o modelo padrão, tá? Que é a biblioteca do Jan Haito, certo? Então eu escolhi lá o F08 e aí sim eu vou ajustar, vou começar a fazer os ajustes finos, né? Então eu seleciono lá, correto? Digamos, os laterais eu achei que ficaram um pouquinho altos, tá? Então eu vou baixando eles, tá? Eu posso colocar para que seja simétrico, direito e esquerdo, ou somente de um lado, tá? Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desses incisivos centrais, certo? Os caninos eu vou baixar um pouquinho mais aqui, tá? E à medida que eu vou planejando, eu também posso jogar aqui no quadro das cores, ó, tá vendo? Já vai aparecendo, tá? E posso tirar o quadro também, correto? E por aí vai no nosso planejamento, a gente vai seguindo, tá? Aumentando um pouquinho a largura, certo? Eu vou fazer um tutorial posteriormente só a respeito desse aplicativo aqui. É só uma forma
explicativa para vocês poderem entender, tá? Mais rapidamente. Então, vamos supor que tenham sido esses dentes aqui os escolhidos, tá? E vamos salvar esse projeto aqui. Certo? Então, nós vamos salvar, vamos seguir nesse projeto. E o que aparece para a gente aqui posteriormente é para a gente escolher o nível do lábio, tá? Porque os dentes, se vocês perceberem no planejamento, eles ficaram um pouquinho acima do lábio. E aqui é para justamente a gente esconder o que foi planejado, como se a gente estivesse colocando o lábio por cima dos dentes, tá? Aqui a gente segue no controle, tá? E escolhe a cor dos dentes, né? Então, aqui tá muito amarelo, aqui tá um pouquinho mais claro, aqui os dentes estão mais brancos. Vamos escolher um aqui que seja mais próximo aqui do brilho dos dentes da moça. Aí a gente aumenta um pouquinho aqui a claridade, certo? Tá? Enfim. Pode colocar também uma camada de gengiva, tá? Por dentro. Tá? E eu achei que ficou um pouquinho grande esse incisivo, tá? Aí vamos supor, no meio do planejamento eu achei, nossa, esse incisivo ficou muito pra... Aí ficou muito aparecendo demais. Eu venho aqui só nele, ó. Suspendo ele um pouquinho, tá? Nivelo os caninos. E volto lá no nosso planejamento, tá? Volto em controles aqui também. E tá lá, certo? Não sei se vocês conseguem ver, correto? E coloco aqui finalizar. Então vocês veem quanto tempo que eu fiz, em quanto tempo eu fiz um planejamento desse para mostrar para o paciente, tá? Deve ter sido aí em que uns 10 minutos, correto? Então, ó, a gente arrasta através dessa régua que tá aqui, ó, o que era antes e o que era depois, tá? Ah, o dente ficou um pouco amarelo, tá? Então eu venho aqui em antes e depois, tá? Vai abrir uma outra janela, tá? Um outro formato aqui de apresentação na horizontal. E aí eu aperto aqui em clareamento, tá? E eu venho nessa ferramenta aqui, iluminar. E eu vou pintando só o dentinho da moça aqui, ó. Tanto em cima quanto embaixo, deixo bem evidente, tá? Eu aplico, deixo mais evidente o branco, tá? E tá lá, certo? Aqui já tem uma imagem do antes e depois, nesse aplicativo, o DSD App, correto? E temos aqui o antes e depois, certo? Eu posso botar para frente, tá? Colocar algumas observações, se eu quiser enviar esse arquivo para um técnico ou para um membro da nossa equipe que está acompanhando o caso, eu vou botar aqui em observações os desenhos, vou escrever aqui, correto? Ó, eu venho aqui e escrevo, ó, quero que seja feito dessa forma, ou a distância do incisivo central superior em relação ao lábio vai ser de tantos milímetros, papapá. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, nessa área aqui, ó, tá vendo? Eu quero que seja mais evidenciado o canino dela, tá? Não esquecer que a linha bipupilar dela é bem paralela em relação ao solo. Então você faz todas as observações aqui, certo? Agora, não quero nada disso aqui não, tá? Aí você pode apagar, ó, tá vendo? Ou simplesmente cancelar, certo? Ok?
que você continua com o seu planejamento, tá? Então, você segue, ó, se você quiser encerrar esse caso, no caso aqui é um Try Me, se você quiser encerrar esse caso, você pode colocar que sim, como é um Try Me, ele não será arquivado, tá? Ele fica só para você ver aqui no momento em que você estiver treinando, tá? E não, eu não quero. Quando eu abrir o aplicativo, eu quero ver aquilo que eu testei, que eu treinei de novo. Aí você coloca que não, tá? Aí você pode voltar lá em um outro momento, depois que fechar o aplicativo. Quando você abrir de novo, a foto da moça vai aparecer lá no meio do planejamento ou na conclusão que você tinha feito, correto? Tá? Então, vale a pena baixar esse aplicativo, fazer o download no seu tablet, correto? Lembrando que não existe formato para celular desse aplicativo, tá? Então, vamos para o arquivo STL. Então, como vocês podem ver aqui, o arquivo STL, ele foi encaixado na foto do paciente, tá? Sobreposta à foto do paciente, de tal forma que a gente conseguisse achar a proporcionalidade de tamanhos, tá? O limite dos incisivos centrais, nas suas distais, na linha incisivo, tá? Na linha dos incisivos, na linha incisal, melhor dizendo. A medida feita, 17, certo? E aí a gente segue o fluxo, tá? A partir daí a gente vai calibrar essa foto aqui, tá? Que é a foto de 12 horas, certo? E o STL também. A gente vai gerar o STL de acordo, porque esse aqui é o posicionamento 3D. Então a gente faz o posicionamento do modelo tanto numa foto frontal, quanto numa foto de 12 horas, direito e esquerdo, certo? Para a gente poder ter a localização espacial desse modelo, tá? Então aqui a gente vai descer um pouquinho, ó. Vai gerá-lo, tá? Vai colocar de acordo. Certo? Basicamente é isso aqui, ó. Tá? Espacialmente, tá? Como se estivesse olhando o modelo de cima para baixo, correto? Tá? A curva do lábio. Justamente para que possa esconder o modelo depois no planejamento, tá? Para que o modelo fique abaixo da imagem do lábio, tá? E a marcação do lábio. Aquela ali foi a linha do sorriso. Correto? Tá? Aí a gente segue o fluxo aqui. Agora, o alinhamento lateral, certo? Então, de novo, ó, a gente vai alinhar o modelo STL, tá? De acordo aqui com as linhas de referência. Certo? Está mais ou menos alinhado, tá? Vamos de novo marcar o lábio aqui.
E aí aparece o modelo pra gente, tá? Pra gente definir aqui os limites dele, tá? Limite posterior. Tá? E girá-lo pronto, ok. A curva de oclusão para o posicionamento dos dentes de acordo com a arcada, tá? Com a curvatura do arco, tá? Ele vai jogar um projeto, tá? Um projeto antes, e aí é que a gente vai, olha lá, tá vendo? A partir daqui, ele vai fazer um projeto padrão antes, de acordo com essas linhas. E é a partir daquele padrão ali é que a gente vai começar a individualizar para o paciente. A partir daqui é basicamente igual ao que a gente fez no 2D, tá? Com a diferença que no final ele vai apresentar o posicionamento dos dentes em 3D. Apresenta uma biblioteca de dentes de acordo com aquela que a gente escolheu do Ian Haito. E aí sim a gente vai fazer a manipulação daqueles dentes nas arcadas, tá? Aqui eu precisava aqueles dentes nos dentes dispostos na arcada, certo? Então é isso, gente, tá? A gente precisa agora de um tutorial específico aqui, foi somente para mostrar para vocês como se iniciar na manipulação do arquivo STL e das fotografias básicas para os pacientes, tá? Para o planejamento dos pacientes, certo? Então, nós vamos seguir com esses tutoriais passo a passo. Esse aqui foi um básico para que a gente possa orientar em relação à obtenção desses arquivos STL do paciente, o envio deles através da internet ou a recepção, né, o recebimento desses arquivos pela internet, de arquivos mais pesados do que 25 MB. E com esses arquivos em mãos, o que a gente pode fazer em termos de planejamento de software? Apresentei a opção do DSD, que geralmente é a mais escolhida hoje em dia, que disponibiliza através do tablet para que a gente possa fazer o nosso planejamento em 2D ou 3D do sorriso dos pacientes. E o seu posicionamento daquele arquivo STL obtido nas clínicas radiológicas, daquele arquivo enviado por eles, do seu paciente, e a colocação dentro do software de planejamento, ok? Então, gente, por hoje é só. Então, deixe seus comentários, suas perguntas na descrição do vídeo, correto? Então, até a próxima. Muito obrigado.